prazer, nós temos a presença do querido honorável presidente Brasil, Abraham Goldstein, entre nós, que com uma agenda cheia, também é vice-presidente da Bnei Brit latino-americana, entre tantas atribuições, e que logo mais vai dar uma palavra para nós, contando um pouco do especial ano do legado que fazemos esse ano, 90 anos, em novembro, e das nossas atividades, apoiadas e patrocinadas pela Bnei Brit Brasil, e a qual peço a todos vocês um muito obrigado. E, na sequência, queria dizer para vocês que a Bnei Brit, sem vocês, ela não faz sentido. O que nós temos aqui é uma vontade que vocês venham, apoiem, se juntem a nós, se voluntariem, participem das nossas comissões, participem das nossas confraternizações. Elas são feitas tão somente para vocês. Com a palavra, Abraham Goldstein. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado por terem vindo. Obrigado por prestigiarem mais uma iniciativa da Bnei Brit São Paulo. E, efetivamente, é uma grande honra, é uma satisfação estar numa sala aqui lotada com todos vocês. Esse ano é um ano especial. Em 1933, alguns imigrantes que vieram da Rússia, Polônia, da Alemanha, se juntaram e resolveram fundar a primeira loja da Bnei Brit no Brasil. Foi a loja Moses Mendelssohn, aqui na cidade de São Paulo. E o objetivo desta loja foi encontrar meios mais fáceis possíveis para salvar os judeus que estavam sofrendo de perseguições na Europa. É um DNA da Bnei Brit. Um DNA da Bnei Brit é se preocupar com que nós, judeus, e os amigos dos judeus, efetivamente entendam, compreendam e desenvolvam os valores eternos do judaísmo. Esse é o nosso lema, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho. Cultura e educação. E acreditamos que cultura e educação são absolutamente necessários para que possamos ter um ambiente de vida democrático e livre, onde só nessas condições e que os direitos humanos são efetivamente reconhecidos, respeitados e praticados. Esse é o nosso lema, esse é o nosso objetivo. Então, a Bnei Brit, este ano, aqui no Brasil, vai celebrar, está no ano de preparativo para celebrar seus 90 anos de presença no Brasil. E, por coincidência, são 180 anos da primeira reunião da Bnei Brit nos Estados Unidos, em 1843, que ocorreu na cidade de Nova York. Quem estiver em Nova York no mês de outubro, no começo do mês de outubro, terá a oportunidade de participar de um evento que está sendo organizado pela Bnei Brit Internacional na cidade de Nova York, no caso. Então, quem estiver presente, nos avise que poderá participar conosco. Então, é um ano especial, 180 e 90, um ano especial. E o que nós estamos fazendo nesse encontro, nesse preparativo? Alguns eventos estão sendo elaborados, preparados, para o lançamento nesse segundo semestre. Nós temos, durante alguns anos, a Bnei Brit desenvolveu e teve aqui uma editora. E essa editora preparou vários livros, divulgou vários livros e também tinha uma revista chamada Herança Judaica. Essa revista está sendo digitalizada completamente e todos os seus artigos estarão disponibilizados para todos vocês que quiserem e puderem acessar. São 1.400 artigos em 120 edições. Então, tudo isso vai estar disponível, faz parte do nosso trabalho, e desenvolvemos um programa chamado Herança Cultural Judaica. E contamos com todos vocês, logo estarão recebendo os informes de como isso
vai se processar e vai ser implantado. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, agradeço ao Henry e sua equipe, esse pessoal, Roberto, para que efetivamente tenhamos hoje uma noite especial e uma noite muito singular. É você, Alex? Quem passa a palavra? Então, Alex, a palavra é sua. Bom, boa noite. A gente vai agora para o Save the Date, os próximos eventos. Dia 18/7, a gente vai ter na Galeria Cobb a palestra com o Eduardo El Cobb. No dia 25/7, a gente vai ter o Clube de Leitura. Dia 27/7, no Bar e o Bar, vai ter um evento lúdico com jogos. No dia 30, uma visita ao Museu do Holocausto, às 11 horas da manhã, seguido de almoço no Viena Cacher. No dia 30 também, o Cine Debate com Relatos Selvagens. No dia 3 de agosto, o Arthur Zular exporá sobre saúde mental, hormônios, metabolismo e longevidade. Dia 6/8, evento em parceria com o grupo Ledaber da FISESP, com Marcos Knobel. No dia 13 de agosto, encontro musical com Mira Gaberman. No dia 20 de agosto, exposição das obras de arte e palestra com a artista Daisy Nasser. Dia 27 é o Cine Clube de agosto. Dia 29, o Clube de Leitura e muitos outros eventos que ainda virão. Contamos com a presença de vocês. Ricardo Setion, você é chamado ao palco. Ricardo Setion, a última chamada vai ser embarque. Por favor, antes de apresentar a mini, o Ricardo deu uma mini bio aqui, então vou ter que expandir um pouquinho, mas antes de apresentar, por favor, levantem suas armas aqui, todo mundo levante, seus celulares, levante, todo mundo, tire da bolsa, levanta. Agora, por favor, todo mundo desliga isso ou põe no mudo. Não sei, por favor, pode entrar. Não sei se não temos cadeira ainda. Acho que estão providenciando cadeira aqui ainda. Tem um lugar aqui, tem um lugar. Não, o Alex. Alex, você vai ter que sentar aí para liberar o lugar. Obrigado. Não teve como. Pronto, tem um lugar aqui. Marcelo aqui. Ó. Hoje tá. Bom, eu vou apresentar a mini bio do Ricardo, nosso palestrante de hoje. Ele é jornalista, escritor, gestor esportivo, oficial no Exército de Israel e combateu, fez 2 guerras do Líbano e mais alguns outros eventos, ele vai me dizer aqui. É correspondente internacional e ele participou da apresentação de várias Copas do mundo. Então, Ricardo, por favor, diga quantas foram. 7 Copas, é isso? 11 Copas, eu errei. E como que fomos de correspondente na questão da guerra? Não, quantos eventos você participou, quantas guerras você... 9 guerras, então... Como jornalista, você participou das 2 guerras do Líbano e Israel, né? E a Intifada. Muita experiência. Então, agora o Ricardo vai falar alguma coisa sobre Israel, as atualidades. O nosso evento é
uma noite de perguntas e respostas. O Ricardo começa, a gente depois vai fazer algumas perguntas, vamos passar para a plateia. Aproveita. Precisa de microfone? Precisa de microfone? Precisa de microfone, de pé e falando. Fique completo. Vocês ficam com dois, não tem um aqui. Posso? Por favor. Boa noite. Cheguei atrasado, peço desculpas, mas isso é a minha maneira de ser caótico. E esse caos se origina do tempo militar. A gente é muito disciplinado e tem uma hora que... Tudo bem, Saulo? Tem uma hora que a gente explode e realmente os danos são enormes. Os danos são enormes em mim e, com o passar do tempo, os danos começam a ser menos fantasmagóricos. Há 9 meses atrás, Avraham Talabian, um jovem de origem armênia, se apresenta no Misrad Apnim, que é o Ministério do Interior, e vai na divisão de direitos dos soldados liberados. E ele passa pelo que a gente chama em hebraico de tirlul, que é vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por exemplo, quando você entra no exército, você faz o treinamento básico. O treinamento básico, ele é diferente de cada unidade. Na infantaria é o maior, é 6 meses de treinamento básico, onde te humilham do dia 1. Você tem a roupa mais saco de batata, o chapéu torto, e você passa pelo tirlul. Está vendo aquele poste lá? Vocês estão vendo? 30 segundos lá. E não tem como chegar em 30 segundos lá. Então, todo mundo corre que nem um louco. Ah, vocês estão brincando comigo? Ok, 30 segundos aqui. Depois de 83 vezes, você já não aguenta. Só que o que acontece? A gente aprende uma coisa. Que não adianta o Saulo chegar primeiro. Porque o Setião vai chegar por último. E você trabalha como divisão, como unidade. A gente não deixa ferido para trás. Então não adianta eu chegar e ele não. E esse golpe é muito forte. Porque por mais não egoísta que você seja, você começa a passar uma transformação. Voltando ao rapaz, ele passa pelo tirlu, vai e volta, vai e volta. E ele alegava que ele é Olem Krav, ele teve choque de batalha. Choque de batalha é isso, é o que vocês estão vendo. É chegar atrasado, é não ser organizado, é improvisar em tudo e confiar que você vai resolver. E ele não estava conseguindo. Ele não dormia, ele não acordava, ele não comia. E na 28ª vez, ele ameaçou. Se vocês não fizerem o que eu preciso, porque eu não consigo trabalhar, eu não consigo encontrar emprego, eu não consigo dormir para poder acordar para trabalhar. E eu fiquei 2 anos e meio no Líbano por vocês. Ele não foi ouvido. E em 3 dias depois, ele chegou ao centro desse lugar, em Ra'anana, na cidade popular dos brasileiros, e tacou fogo nele mesmo. Ele se automutilou, se autoflagelou, foi parar no hospital com queimaduras em 85% do corpo de 3º grau. E o país se uniu atrás desse menino. E, de repente, você tinha 10 pessoas na frente do mesmo Ministério do Interior. Depois você tinha 100, depois você tinha 500. Aí o primeiro-ministro fala que vai resolver e nós continuamos vendo muitas coisas em relação à melhoria desse tipo de trauma. Ele, hoje, é uma pessoa que passou por 16 transplantes de pele, está ótimo, está bem, e faz parte de uma unidade que, uma família brasileira muito famosa em Israel, a família Barzilai, do Rio de Janeiro, que fez coisas maravilhosas em Israel, no kibbutz Bro-Hail, que é o kibbutz dos brasileiros, em teoria. Nós temos o Panta, que virou DJ, e ele levava nos anos 80 e 90 para o Dolfinário, lá em Tel Aviv, perto de Yafo, e depois para a piscina Gordon,
que é uma piscina que fica na zona mais nobre de Tel Aviv, perto da praia, piscina de água salgada. É o point dos idosos que vão nadar de manhã. E ele, à noite de sexta-feira, trazia de 2 a 3 mil pessoas para cantar música brasileira. O Panta gerou uma coisa incrível. O irmão dele, que mora aqui no Rio, foi quem trouxe todos os artistas israelenses para cá e quem criou toda a leva de brasileiros para lá. Para vocês terem ideia, o músico mais completo de Israel chama Mati Caspi, todo mundo que sabe como ele é virtuoso. Ele desceu, ele foi embora de Israel, ele mora na Itália hoje, porque ele não aguenta mais. É um homem que cantou o país em poesia, ele toca 16 instrumentos, e junto com o Mauro ele criou o Eretz Tropit Yafá, terra tropical bonita. Yeshli Eretz Tropit Yafá, tenho um país tropical. O sucesso desse show foi tão grande que ficou 6 anos em cartaz. O Mati Caspi separou da esposa, casou com uma dançarina brasileira. 23 músicos, cantoras, cantores, dos quais 4 permanecem em Israel, pessoas de cor, um sucesso incrível. O terceiro é o Salva. O Salva, Salvador Barzilai, que faleceu há 1 ano e pouco, era uma figura inenarrável, com um brinquinho, camisa do Brasil. Ele virou comentarista de televisão, trazendo jargões brasileiros na TV israelense, uma figura, faleceu faz 1 ano. E, finalmente, o quarto, que é o Dani, que faleceu do meu lado, na Guerra do Líbano, na unidade de elite de Golani, que é a unidade de elite de infantaria, que a gente chama de os brutos. Eu sou paraquedista, nós somos os delicados. E essa é a família brasileira que se desmoronou. Israel destruiu essa família totalmente. E, apesar de tudo, eles mantêm contato de algum modo. Um está lá, o Panta, e o outro está aqui, não conseguiu ficar em Israel. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitos de vocês fazem parte de um grupo que eu tenho no WhatsApp, chamado Zemayesh, que significa o que tem para hoje. E esse grupo nasce por uma questão muito importante. A gente que vive Israel de um jeito diferente, mergulhado em Israel, vemos coisas que acontecem que não são narradas aqui, não são narradas em vários lugares. É óbvio que todo mundo aqui gostaria que a gente falasse de como Israel é bonita, linda, alta, loira, mas isso não é positivo. A consequência de um artigo no Globo ou de uma matéria na TV Bandeirantes contra nós é resultado exatamente disso, de nós sermos o tempo todo vítimas. Nós, em Israel, não somos vítimas. Nós agimos. E quando erramos, engolimos e solucionamos. Há 2 dias atrás, a cidade mais ao norte de Israel, Metula, a cidade mais ao norte, ela está praticamente dentro do Líbano, teve uma cena incrível. 3 rapazes vieram do Líbano, sobem numa torre da grade que separa Israel. Existe, claro, um espaço entre os países, mas a grade mais próxima é Israel, e simplesmente desmontam uma câmera de alta tecnologia israelense de observação. Nenhum tipo de ação israelense. Uma câmera que vale mais ou menos algo em torno de $150 mil, é uma das melhores da região. Eles pegaram e levaram embora. A descoberta desse fato veio 2 horas depois. Um erro catastrófico, porque tem gente que mora em Metula. E para nós ensinaram que nós temos que lutar no Líbano, e quando você mata a primeira pessoa, você fica deprê, e aí falam para você, não fica deprê, porque se eles passassem por você, eles iam matar as pessoas que estão ali no kibbutz, no moshav, na cidade, em Metula. Então você foi à parede, então você fez bem em mata. Mas agora botaram uma câmera, a câmera não funciona. Então, Israel depende de uma coisa chamada reservistas. Os reservistas fazem serviço militar até os 55 anos, quando estão em unidades especiais, infantaria ou de tecnologia. Eu estou com 59, eu fiz exército até 4 anos atrás, sem que muitos de vocês sequer soubessem. Por quê? Porque você tem uma continuidade de informação enorme. Tem água aqui? Era muito fácil falar das frentes de Israel. Tem frentes.
Mas sabe qual é a maior guerra de Israel? A cibernética. Seus celulares, nossos celulares, os computadores. E agora pausa. Pausa. Hoje, 53 pilotos voluntários. Piloto é a mais difícil posição do exército israelense. Não existe nada que chegue perto. São super-homens. Eles têm que ter saúde perfeita, linhagem perfeita, treinamentos intensos e, principalmente, eles são cobaias dos aviões americanos. Quando o F-16, ou o Stealth, que é o avião que voa invisível nos radares, foi criado nos Estados Unidos pela Lockheed Martin, 2 pilotos israelenses foram os pilotos. Eles não deram para os pilotos americanos, porque os pilotos americanos são emocionais. O piloto israelense não pode ser emocional. Ele tem que saber que o dedo no disparo, o fone com a menina de 21 anos que está orientando ele sabe que ele vai evitar o maior número de civis mortos. E aquele dedo não pode tremer, porque se há um erro, há mortes. Então, a pessoa é treinada. E 53 pilotos voluntários, lembra que eu falei da cibernética? Eles são voluntários aos 41 anos, aos 46, aos 38. Já terminaram a carreira militar. Inclusive, um piloto é obrigado a morar na base militar com a família e com as crianças. A face do piloto nunca é vista. Você não vê face de pilotos no jornal, na TV. Essa é a vida de um piloto. Ele se dedica, ele se sacrifica, ele se doa, ele se esquece. Ele não tem vida. A vida dele é defender vocês, eu e todo mundo lá. E quando eu digo vocês, é vocês. É Argentina, é Brasil, é Itália, porque a gente sabe muito bem o quanto de ninhos de terrorismo são eliminados, células localizadas em todos os lugares e que não podem fazer o trabalho porque sabem que no momento que eles levantam a cabeça, alguma coisa acontece. Esses 53 pilotos hoje apresentaram pela primeira vez, depois de muitas ameaças, uma carta ao chefe deles. Não nos voluntariamos mais. Lembrando, você é voluntário, você vai para a Força Aérea. Por quê? Porque a guerra cibernética exige que você tenha códigos e novidades eletrônicas em cada avião, helicóptero, drone, que não passa de um dia para o outro sem ser mudado. Vou repetir. Quando você tem conta no Banco Suíço, você deve ter algumas contas no Banco Suíço, você recebe aquela chavinha, e você aperta o botão e o código muda a cada 30... Ah, você sabe qual que eu estou falando. Você fala que a Bnei Brit está falida, não tem dinheiro. Esse código muda em um helicóptero de última geração a cada 3 horas. Porque a gente pode derrubar um drone a mais de 3 quilômetros de distância hoje em Israel. Os drones que estão atacando a Ucrânia, russos, eles são iranianos. E eles não estão fazendo estrago na Ucrânia, sabem por quê? Nossa. Ah, Israel não ajuda a Ucrânia. Ajuda. Ajuda aqui e ajuda na tecnologia que é invisível. E esse é o ponto-chave, que essa necessidade dos pilotos voluntários terem a obrigação de se apresentar, deixando a família, mesmo depois da carreira militar, depois de ter se doado, porque eles sabem que eles têm que... Agora, inclusive, vocês sabem que teve no campo de refugiados de Jenin, né, Daniel? Eles atacaram pela primeira vez com força aérea, dentro de Israel. Não sei se vocês conhecem Israel, mas Sergipe é 2 vezes maior que Israel. Para você levantar voo de Nevatim, que está no deserto do Negev, com um F-16 último modelo, você precisa ir para o mar para poder voltar e começar a voar, de tão pequeno que é Israel. Repito, você levanta voo com tamanha potência que não dá tempo, porque se você for direto, você vai ter explosões de som em Tel Aviv. E quem está no grupo comigo sabe que às vezes eu coloco explosões ouvidas em Tel Aviv. É a explosão do som, os aviões supersônicos. Então, estes pilotos, dizendo hoje, domingo, que eles não vão mais se apresentar, porque eles não podem mais apoiar nada que esse Estado faça, diante da sugerida reforma judicial do governo atual, é algo que divisor de águas.
Então, a minha função, nesse grupo Zema Yeshu que tem, é simplesmente de contar o que acontece. É difícil, quem está lá dentro sabe que é pesado, é complexo, mas tem notícias boas. Olha que interessante. Há uma hora atrás, tá bom. Há uma hora atrás, a seleção de Israel. Alguém sabe qual é a população judaica de Israel? 6.800, baseando 7. Ok? Bate? Então, com esse país pequeno, na cidade de Corfu, na ilha de Corfu, na Grécia, há 2 horas atrás, você está ouvindo lá? Eu sei, vem para cá, o maior jornalista judeu de rádio, Sérgio Orim, Jovem Pan. Esse é bom. Que bom te ver. A seleção israelense de basquete, sub-21, que começou jogando na Europa. Vocês sabem que Israel não é na Europa, não, né? Vocês sabem disso? Já falaram para vocês que Israel não é na Europa? Que joga na Europa. Por que joga na Europa? E por que Israel tem que aceitar? O Brasil joga onde? Todos os seus esportes. Na América do Sul. Israel joga onde? Por quê? Por que o mundo não grita? Por que ninguém fala nada? E vocês sabem que o nível europeu é maior em todos os esportes. Então a chance de Israel se classificar é nula em qualquer esporte. Nula. E há 2 horas atrás, Israel, depois de vencer a Bélgica, de vencer a Turquia, fortíssima, basquete sub-21 europeu. É a equipe que vai para a Olimpíada de Paris no ano que vem. Depois de vencer equipes como a campeã do mundo sub-21, a Espanha, depois de vencer a Bélgica na semifinal e a Alemanha, perdão, nas quartas finais, foi a final hoje contra a França. A França ganhou todos os seus jogos com uma mínima diferença, em média, de 32 pontos contra os adversários. Israel foi com um jovem americano judeu chamado Danny Wolf, que matou todo, ele recuperou Israel. Israel perdeu por muitos poucos pontos e é vice-campeã europeia. Nem Inglaterra, nem França. Muito bem, é isso mesmo. Há uma semana atrás, nós tivemos o Campeonato Europeu Sub-21 de futebol. Israel jogou a Europa. Vocês sabem que a Europa é o continente que mais tem vagas na Copa do Mundo. E Israel foi com um monte de menino que ou está no exército, ou terminou o exército, ou por alguma razão não foi ao exército. 3 árabes. 3 árabes. Árabes com a bandeira de Israel, sem hino para cantar e sem bandeira para respeitar, e defendendo Israel. Israel chegou à final e só perdeu para Inglaterra. Ganhou de todo mundo, ganhou de Portugal, ganhou da Itália, ganhou da Espanha, ganhou da Bélgica e chegou à final. E só perdeu para a Inglaterra, que foi campeã. Resultado, Israel está classificada pela 3ª vez na história para as Olimpíadas de 2024 em Paris. Mas nós não estamos falando de esportes, nós estamos falando de um país chamado Indonésia. Alguém já esteve visitando, passeando? Que tal a Indonésia, presidente? Maravilhoso. Ótimo. Eles gostam de você lá? Muito. Exatamente. Bali gosto muito. Muita gente não sabe, mas o maior país islâmico do mundo não é árabe. É a Indonésia. 297 milhões e 500 mil habitantes, dos quais 99% são árabes, muçulmanos. Árabe é uma designação geográfica, islamismo é uma religião. E a Indonésia, olha que fofo, foi escolhida para receber o Mundial Sub-20 de futebol da FIFA, o segundo mais importante torneio da FIFA. E a Indonésia, isso recebeu estamos em 2023, em 2019. Não tem nada a ver com futebol, gente. Tem a ver com um povo, uma nação, uma terra, uma história, uma tradição e um sonho chamado sionismo. Quando? É para ir embora?
Eu queria propor para o querido Ricardo, você é um livro de história, a gente poderia ficar aqui a noite inteira te ouvindo, mas as pessoas vieram principalmente te acolher e receber as dúvidas respondidas. Se a gente pudesse mudar um pouco o ritmo da conversa, em que as pessoas fizessem perguntas com respeitosamente e a pedido, eu acho que seria uma maneira mais dinâmica no formato que pensamos à noite. Se você me autorizar, a gente podia... Conclua e abra, por favor, e eu faço a primeira pergunta e sigo adiante com os demais. De qualquer O maneira, formato é esse. A Indonésia, quando foi se aproximando o fim do ano passado, foi marcado o sorteio desse Mundial em Bali. E, muito estranhamente, a FIFA manda o convite para esse sorteio, Israel se classificou. Israel se classificou para o Mundial na Europa. E quando eu falo de política e de criação de um Estado numa situação artificial, você tem que entender que, quando Israel é colocada na Europa, porque não pode jogar na Ásia, nem na África, ela é, por um lado, permitida de jogar, de desenvolver seu esporte, mas é uma garantia para a FIFA de não ter Israel. Porque se Israel classificar e no sorteio cair com o Irã e a Arábia Saudita, não tem Mundial. Crise mundial, e o mundo para. Nada no mundo reúne mais pessoas do que o futebol e a Copa do Mundo. Israel se classificou para a Copa do Mundo sub-20 pela primeira vez na história. Estranhamente, a Indonésia diz que não permite a entrada de Israel, que não pode garantir a integridade dos representantes. Eu vou ser rápido. A consequência incrível e interessante: a Indonésia perde o Mundial, o presidente da Federação da Indonésia vai para a FIFA, não há sanções, o Mundial se transfere para a Argentina, e todos sabem que Israel choca o mundo chegando em terceiro lugar. Israel é a terceira melhor seleção do mundo, com a presença no jogo final de Israel de mais de 3.000 judeus argentinos, 500 mochileiros israelenses passeando, e todo o Beit Rabá da Argentina estava lá. Sensacional. E eliminou o Brasil, exatamente, obrigado, estava lá, foi sensacional, com um gol de um muçulmano, perfeitamente. Israel tinha 4 árabes, exatamente, que representou depois a mesma seleção sub-21. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu falei para vocês de basquete, futebol, futebol. E olha que interessante, o Sub-17, que é o terceiro Mundial da FIFA, ia ser no Peru, mas o Peru está em crise de saúde e política. A FIFA tira o Mundial do Peru. Vocês sabem onde vai ser o Mundial Sub-17 em novembro? Indonésia. Ou seja, seja antissemita e ganhe um Mundial, e o mundo calado. Então, essas informações, eu peço desculpa, mas eu tenho que passar para eles. Israel, além de tudo, pela primeira vez nessa semana, entrou com uma equipe de esportes, videogames, na Arábia Saudita, vocês já sabem. Com o treinador, com o dirigente e com a Tikva, proibidos de cantar. Eles foram proibidos de cantar a Tikva, o hino nacional israelense, mas chegaram, jogaram, e estão jogando, e estão na Arábia Saudita. Então é muito interessante. No Catar, Mundial, todo mundo falou de como os judeus que foram lá, porque entraram, todo israelense com ingresso, e todo jornalista israelense. O Catar não gosta de Israel. O Catar não tem relações, o Catar manda $1,5 milhão por mês para Gaza, com permissão israelense. E muita gente foi lá falar, não gostam de judeus. Claro que não gostam de judeus. Você vai lá com o teu microfone em hebraico, quer ser bem tratado? Então não é ser coitado. Então, tudo isso que eu estou tentando mostrar para vocês,
e infelizmente eu não posso falar mais porque realmente temos que ter perguntas e tal, nós temos que entender que hoje Israel está diante de uma situação inaceitável na história. Nós temos o presidente dos Estados Unidos que se nega a receber o primeiro-ministro de Israel. Se nega totalmente. Nós temos o aumento do antissemitismo na Europa, o aumento do antissemitismo nos Estados Unidos e, sem dúvida alguma, a maior crise social que Israel já passou. E é em relação a isso que eu abro a vocês agora as perguntas, e eu tenho muito prazer, e se eu conseguir responder vai ser uma honra. Obrigado por me ouvir até agora. Microfone. Damas primeiro. Alô, alô. Peraí, só um minuto. Damas primeiro. Eu vou fazer... Então, não, perdão, tem razão. Perdão. Vai, é você que manda, desculpa. Perdão. Ricardo, a pergunta é simples. A projeção de Israel, desde a fundação, ela aumentou 100 vezes a população, ou 10 vezes a população. Ela tinha 1 milhão de pessoas, hoje tem esses 6 milhões e meio de judeus e 10 milhões no total, quase 9 milhões. A projeção de Israel em tentar chamar judeus para fazerem aliar, a proposta em 30 anos é dobrar a população de Israel. Quando a gente ouve também noticiários, Israel mais democrático, Israel o país mais feliz entre os países, um dos principais, um dos primeiros 5, 10, lenda ou mito? Perdão? Lenda ou mito essa Lenda ou felicidade? mito? Eu ia falar de mitos, caso a gente tivesse mais tempo, porque acho que semana retrasada terminou uma série na televisão israelense chamada A Máquina dos Mitos, que deixa você embaixo, te destrói. E um dos mitos é que nós somos um país aberto a todos os judeus. Não é verdade. O Ministério do Interior tem uma série de regras onde muitas pessoas de origem judaica não entram no país. A única verdade é que a população que cresce com a realidade dos últimos 15 anos, onde Israel muda de ser Eretz Israel, Yafá ve'atová, terra de Israel, a boa e bonita, para a Startup Nation, é o fato de que os ortodoxos cresceram de 12% a 23% da população hoje, e que os árabes têm uma média de 3,6 filhos. E isso significa o quê? Que caso você, não importa a tua tendência política, e eu volto a repetir a situação do grupo de notícias que eu coloco, que é explicar o que acontece, você conclui. Não alguém conclui por você defendendo Israel. Não é verdade o que você está falando. Não, é isso. É você, cada um de vocês, conhecerem para terem uma opinião. Tudo que você queria saber sobre sexo, não teve coragem de perguntar, pergunte. Então, no momento, o único mito é de que nós somos maioria nos próximos 20 anos. Porque se Israel, como quer o governo atual, anexar 30% dos territórios ou da Cisjordânia, 30%, em 12 anos, você vai ter essa gente com o maior número de votos, porque se você anexa, você tem que dar direito de voto, senão você é um regime de apartheid. Se você dá o direito de voto, eles vão ter maioria. Hoje nós já temos, no governo passado do Bennett, 12 árabes no parlamento israelense, que são 10%. Mudou o governo. Agora nós temos 10% do parlamento na mão de um racista, que não fez exército, terrorista, e que o ídolo dele é o Meir Kahane, aquele rabino que dizia a morte aos árabes. E sabe o que acontece quando tem um atentado em Israel? Tem três tipos de pessoas. As pessoas saudáveis, que vão embora, se fecham, se protegem. As pessoas de tendência mais humanista, que ficam dizendo, poxa, não dá para continuar assim, é impossível ter medo de ir na rua Dizengoff, em Tel Aviv, que é a rua principal de Tel Aviv. Aliás, eu quero agradecer as pessoas que vieram como meus convidados aqui, Ricardo Braga e o meu amigo Rodolfo Siqueira, pessoas que são exatamente aquilo que eu quero mostrar para vocês. Isso é asbará, isso é explicar, isso é mostrar que eles venham porque eles querem e que eles saibam de Israel porque eles estão interessados. E eles são nossos embaixadores. Eu agradeço muito vocês terem vindo. Ricardo, obrigado. Portanto, quando chegar a votação
e você tem uma maioria árabe, aí vai ser complicado, então o mito cai. E, para terminar, essa questão de que você tem uma situação onde, no momento que você está sendo debatido no mundo inteiro como um estado de apartheid, nós estamos hoje sendo comparados à África do Sul. E isso é grave, e para mudar isso tem que mudar conceitos. Nós estamos vivos há 70 e poucos anos, e pelo jeito as coisas estão questionáveis. Próximo. Um minutinho só, pera. Meu nome é Silvia Perlov. E eu sou jornalista e eu fiquei muito curiosa por essas duas, eu acredito que incursões no Líbano, sua. E eu tive uma colega que, para fazer tudo isso, para ir para o Líbano, como jornalista, ela teve que ir para a Jordânia, cortar as etiquetas mudar totalmente as vestimentas. Então, eu queria saber como que funcionou essas duas incursões, o motivo, se era para uma análise ou se era realmente para uma incursão. E como que está hoje esse, digamos, relacionamento entre aspas, né, que eu sei que é proibido, acredito. E a outra coisa que eu tenho curiosidade, esse grupo que você pertence, Maiesh, é analítico ou apenas... Isso, só isso. Muito bom, aliás, o grupo que eu faço parte dele. Eu queria mostrar para vocês que esse pequeno impasse que vocês viram aqui, o presidente falar comigo, sabe o que demonstra isso? A nossa intensa maneira de viver Israel. Isso aqui, vocês que deixam a casa de vocês para vir aqui ver um careca falando besteira. Não, é importante. Isso não existe na comunidade. A comunidade está enfraquecida de atividades culturais, informativas. E eu parabenizo essas palmas para a Bnei Brit, que abriu esse canal. E eu sugiro que se pense numa continuidade, para que não tenha que ficar ouvindo o Ricardo Setion a noite toda, e sim com outras pessoas muito interessantes. Então, eu só posso te dizer poucas coisas sobre o Líbano. Na Guerra do Golfo, em 91, existia um termo chamado embedded, em inglês. A gente entrava, como jornalista, dentro de um carro blindado ou um tanque americano ou israelense. No meu caso, eu obtive permissão especial para entrar num tanque israelense em alguns locais. No Iraque, eu entrei com carros, jipes, militares americanos. Eu não sei se a tua pergunta está sendo respondida, mas eu só posso te dizer que eu tive no Líbano 3 vezes como civil, como jornalista. Richard Setion, eu não sou judeu, querida. Vocês são feios e bobos, eu não, eu sou inglês. Então, eu entrei, convidado por uma televisão, e fui no campo de refugiados do Líbano. Fui no campo de refugiados palestinos, porque eu sou cara de pau, e realmente você vê o que é o Hezbollah. Hezbollah, partido de Deus. Hezbollah, partido de Deus. A gente aprende árabe no exército. E eu viajei 80% dos países árabes, menos Irã e Iêmen. E não gostam da gente. Não gostam da gente. E com os anos, os libaneses estão ficando mais ousados. A relação entre cineastas, artistas, poetas, existe. Vários lugares que têm um cruzamento de culturas, principalmente com o Irã. A população do Irã é tendenciosa a ser muito próxima aos judeus. Mas, de qualquer maneira, eu repito, eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, mas os países árabes, hoje, estão vendo Israel de outro modo. Israel está tendo um grande problema, que é o nível de ameaça que ela representa para os países árabes e órgãos terroristas. No minuto seguinte, que Israel saiu da incursão no campo de refugiados de Jenin, que todo mundo diz que não são refugiados, mas são, pela designação da ONU. Eu posso plantar bananeira, eles são.
E eles recebem dinheiro da UNRWA, a United Nations Refugee Organization, enfim. 1 minuto depois, já tinha gente distribuindo baklawa na rua, aqueles doces árabes. Eles festejam as vitórias, os mortos. E eu faço questão de colocar no grupo, onde eu posso, as reações palestinas. As reações palestinas de que vocês nunca vão saber. Vocês nunca vão saber o que significa Tohar Aneshek. Neshek é arma. Tohar, pureza. Só Israel tem isso. Muita gente gosta de falar que Israel é o melhor exército do mundo. Pode ser. Eu tenho 2 buracos nessa perna de treino, que é o único exército do mundo que treina com bala de verdade. Se isso faz Israel o melhor exército, eu não sei. Mas Tohar Neshek, a pureza da arma, é algo que a gente é inculcado. Mas não dá, às vezes. Sabe por que não dá? Porque nós somos seres humanos. E a gente faz besteira. E essas besteiras não chegam a vocês. E são crianças que morrem. Vocês sabem quantos árabes morreram? Eu estou só terminando a tua pergunta. Nos últimos 6 meses em Israel, árabes israelenses. Sabem quantos morreram? 129. Já é o mesmo número que o ano passado inteiro. Isso é terrorismo? O que aconteceu 1 ano e meio atrás, na cidade de Ramle, que é uma cidade ao lado do aeroporto. Ramle. Na cidade tem 38% de árabes israelenses. O resto são judeus. A convivência é diária. Você compra teu repolho no árabe. E o árabe compra sorvete no judeu. Linchamentos mútuos. Há 1 ano e meio atrás. Linchamentos mútuos. Em Acre, em português. Linchamentos mútuos. Ou seja, pegam um judeu em Acre, queimam o carro, batem. Pegam um árabe em Ramle, matam, esfolam. Então, a relação com os árabes, ela é tão extensa que a gente já não consegue explicar. Eu não sei se eu respondi, mas é complexo. Desculpe, depois de conversa. Obrigado. Vamos lá, outra. Oi. Não querendo entrar na polêmica, mas exatamente essa incursão em Jenin está tendo alguma consequência por parte da população de Jenin contra vamos dizer, contra Israel, que eles estão dentro de Israel, eles estão tendo alguma reação contra? Se você uma reação, número de ataques palestinos contra Israel, sim, claro. Hoje de manhã, Elroi Kapar, 36 anos, soldado de carreira na Força Aérea, levou as suas 2 filhas para o acampamento. Nós estamos nas férias escolares em Israel. Levou suas 2 filhas para o acampamento do dia, né? Day Camp. E quando ele chegou na junção de Tekoa, que é uma junção famosa, que é um cruzamento, ele estava com as 2 filhas e ele foi baleado no estômago. 36 anos. As filhas se cortaram com estilhaços de vidro por milagre. O terrorista fugiu, entrou na cidade de Belém. Para quem não sabe, Belém, em hebraico, é Beit Lechem, casa da carne, Lachem, carne. Para quem não sabe, Maria Betânia, Maria, Mar Adonai, Mar Hashem, Maria, Deus estava amargo. Bet Chen Adonai, Bet Chen Yah, Bet Chen Yah, casa da graça de Deus, Maria Betânia. Saí da pergunta, desculpa, mas esse senhor foi hospitalizado. O terrorista entrou na grande mesquita de Belém, que fica exatamente a 3 quilômetros do kibbutz Ramat Rachel, que é o único kibbutz dentro de uma cidade de Jerusalém. Houve um momento onde tropas de elite circundaram a mesquita e, de repente, tiroteio. Por 16 minutos, as forças de Israel foram
varridas de tiros, não teve nenhum tipo de ferido. A ação inicial nossa, geralmente, é ativar os snipers, que é colocar atiradores de elite em telhados. Conseguimos neutralizar. O terrorista foi neutralizado, preso, está vivo. Ele é de Jenin. Então, nós temos uma situação que, estatisticamente, de janeiro a maio, o número de atentados feitos por pessoas do campo de refugiados de Jenin, e é por isso que deu-se a incursão em junho, é o triplo do ano passado. Depois da incursão, já são 16 atos. Ou seja, todos os dias, enquanto Israel está vendo futebol, basquete, enquanto Israel está fazendo, existe uma tremenda ação militar que é muito forte na cibernética, com a unidade 8.200, que é a unidade de luta contra terror cibernético, e, obviamente, que é ela que despacha as unidades. Israel tinha, em 1982, quando começou a Primeira Guerra do Líbano, 8 unidades de elite. Hoje, são 19. A necessidade de incursões tipo Falda, que vocês veem, é mais popular do que vocês imaginam. Existe o tipo Falda, que é o israelense que se veste de árabe e entra e faz o Diabo 4, e existe aquele que entra, como nós fazíamos, em vans padronizadas e que, sem nenhum tipo de cerimônia, prende-se pessoas, né? Ou elimina-se pessoas. Jenin é um ninho de cobras. Jenin não para de ter vídeos nas redes sociais palestinas, que, infelizmente, eu tenho acesso. É você ficar chocado com o ódio, a raiva, a disponibilidade, a intensidade de vontade de atingir os judeus. Mas a história não é só essa. Causa, consequência, causa, consequência, causa, consequência. Me perdoem que eu estou me estendendo, mas é muita informação, peço desculpas, mas anteontem, vou terminar. Anteontem, quem esteve em Jerusalém conhece a cidade antiga, as ruelas da cidade antiga. A cidade antiga é dividida em 4 quarteirões: o armênio, o muçulmano, o armênio, o cristão, o muçulmano e o hebreu, o hebraico, o judeu, que não para de crescer organicamente. Isso é um tapa na cara dos muçulmanos. Teve uma cena de quebrar o coração, é pouco. Uma família de 5 gerações árabe, de Jerusalém, que mora dentro da cidade, dentro do quarteirão islâmico, muçulmano, e a imagem é sensacionalmente terrível. Um rapaz de 35 anos, com a sua mãe idosa de 70 e poucos anos, coberta com o hijab, com o lenço, olhando para cima, e pergunta para ela: por que a senhora está olhando para cima? Ela falou: olha. E aí a câmera olha, é uma bandeira de Israel, e essa é a casa dela. A casa dela foi tomada através de uma atividade muito, muito longa de advogados. Conseguiram provar que há 5 gerações atrás algum papel estava errado. A chance dessa mulher lutar hoje no governo, no tribunal, é 0. E essa mulher, chorando, com o filho dela, tendo que agora buscar uma casa. Aonde? Em Jenin. E o que essa mulher vai fazer com os filhos dela? Shahid. Shahid. Guerra Santa, Jihad. Shahid é o mártir. Eu, recentemente, tenho pensado em fazer micropigmentação ou implante de cabelo na Turquia. Estou brincando. Nossos anseios são de conversar, de nos... O que foi? Não, fala. Exatamente. Nossos anseios são de viajar. Eu estou indo terça-feira para a Austrália. Nós temos anseios, vontades. Nós queremos namorar, nós queremos comer, nós queremos jantar. Eu apareci na Alameda Barros outro dia, fui almoçar na casa da Helena. É tudo maravilhoso. Nós temos prazer. Sabe o que eles têm? 0. Só que hoje tem esse negócio que a moça está pedando aí, o celular.
e a internet. Há 20 anos atrás, o jovem de Genin não via nada. Hoje, o jovem de Genin vê a publicidade da calça leves. Ele quer uma calça leve, só que ele não tem. Ele quer viajar também. O meu amigo pegou um avião por $50 de Tel Aviv, foi passar 3 dias na Grécia para desopilar, para relaxar. Todos os 3 dias custou para ele $250. Feliz da vida. O mesmo amigo, da mesma idade, da mesma profissão, jornalista, de Ramallah, sabe quando ele vai poder ir para a Grécia passear? Nunca. O que vai acontecer? Ele te odeia. Sabe por quê? Porque você não deixa entrar cimento no Cisjordânia. Você controla a Cisjordânia. E você bota uma placa diferente no carro dele. Mas é necessário, a gente vai morrer, eles vão matar a gente. Concordo. Vocês estão entendendo? Catch 21. Perguntas? Eu vou fazer uma, desculpa. Claro. Vou fazer, depois vou passar para o público. Eu sou só meio mal educado, porque eu vou aproveitar o gancho da 8.200. Como que acontece com essa unidade 8.200, com o número de ultra-ortodoxos crescendo em Israel? Como que vai alimentar com gente essa unidade? Porque alguns parece que trabalham mesmo na área de TI, né? Boa Alguns pergunta. deles expõem. Mas como que você vai alimentar? E agora já vou então passar para a pergunta sobre o governo. O que acontece com esse governo? Como que tem alguma maneira de cair que não seja por voto de moção, de desconfiança no parlamento? Essa é a pergunta que eu não vejo. Vamos ele explicar caindo, primeiro. por Boa enquanto. pergunta. Vamos de novo. Guerra cibernética é importante. O hospital Shiba, em Tel HaShomer, fica a cerca de 40 quilômetros de Tel Aviv. Recebeu o primeiro-ministro ontem. O que aconteceu? Ele não morreu, não, fica tranquilo. Ele continua mentindo. Ele falou que era... Já saiu. Ele falou que era insolação. Ele está de alta. Está de alta. Eu falei. Ele falou que... Marcos, não interrompe, Marcos. Ele... Por quê? Tá. Vamos lá. O Hospital Shiba recebeu o primeiro-ministro ontem porque ele passou o sábado no Mar da Galileia, onde Jesus andou sobre as águas. Ele foi para casa de veraneio. Vocês, hebreus locais, têm casas em Guarujá, Dona Rosa, tem uma linda casa em Boituva. A gente tem essa possibilidade. Em Israel não existe. Em Israel não dá para comprar uma casa. E o senhor Benjamin Netanyahu tem uma casa linda na cidade mais rica de Israel, que é Cesareia, nomeada por César Romano. Tem um anfiteatro romano lindo, maravilhoso, adaptado a shows sensacionais, à beira-mar e um aqueduto romano, assim, por 1,5 km. Paraíso. É o único lugar que tem um campo de golfe oficial em Israel. O produto interno bruto de Cesareia é o quádruplo de Tel Aviv. Tem lugar para campo de golfe. E vai tomar café da manhã lá, você vai ver que você está no primeiro mundo. Quem for para Israel, vá a Cesareia comer café da manhã, olhando o campo de golfe. Bom, ele passou mal. A ambulância foi ativada, a ambulância foi negada, ele foi com 4 carros blindados para um hospital que está a 1h10 de viagem normal. Para ele deve ter levado 45 minutos, em vez de ir num hospital das cidades pobres que estão em volta, como Hadera, né? E aí ele chega... Perdão? Alguém falou uma coisa? Imagina. É verdade. E ele é imediatamente hospitalizado, ele passa mal. E eu vou chegar na tua pergunta. Você prestar atenção, porque você mandou todo mundo fechar o celular. Eu sei, só que eu não estou no celular. Ele sai dos exames, faz um vídeo muito estranho. Eu fui ao Mar da Galileia, eu não usei chapéu, eu não tomei água e tomei sol. E eu estou desidratado. Não façam isso. Muito importante, não façam isso. Ok. Estranhamente, ele passa a noite na divisão cardiológica do
do hospital, do hotel, e ele sai hoje com... Eu achava que era um router, aquilo que a gente usa 24 horas. Eu sou israelense, fica na sua. Fica na sua. É amiga. Então, ele sai com esse aparelho internamente colocado que mede a eletricidade dos batimentos cardíacos. Quem é médico aqui sabe melhor do que eu. Isso é muito estranho. Não é um marca-passo. Exatamente, não é um marca-passo. É um novo instrumento israelense. Para quem não sabe, Israel tem um monte de nanotecnologia em medicina, coisas incríveis. Colonoscopia é uma coisa do passado, em breve, para quem está afim de colonoscopia. Ele sai do Shiba há pouco tempo. Por que eu estou falando isso? Porque a unidade 8.200, que é uma unidade militar, que foi criada há exatos 8 anos atrás, é uma unidade militar que funciona no subterrâneo da Kiryat, do centro militar em Tel Aviv. Está no 3º subterrâneo. A tentativa, a busca de fazer parte desta unidade é enorme, porque todos os que saem da 8.200 têm emprego garantido com salários de 10 a 15 mil dólares mensais no mercado de startup israelense. Então, a 8.200 cada vez mais melhora. Ela trabalha de modo impressionante, 24 horas por dia, com maquinários que são ligados a satélites, cabos suboceânicos e, obviamente, outras medidas que a gente não fala, como drones, que sobrevoam do tamanho do meu dedo. Às vezes, do tamanho da minha unha. Já é realidade. O Hospital Shiba, há exatos 2 meses, sofreu um blackout. Um hacker iraniano bloqueou todo o sistema. Não houve atendimento no pronto-socorro por 2 dias. Só nos últimos 3 meses, a televisão israelense teve um blackout de 25 minutos por causa de um hacker. Então, a demanda de pessoas de guerra cibernética na sociedade civil, como na sociedade militar, é enorme. E sabe quem faz os melhores vídeos de terrorismo e de festinha depois dos ataques israelenses? Os palestinos, porque eles têm tempo, e têm internet, e têm tudo. Você não pode cortar a internet deles, senão você está fazendo apartheid. Então, o que acontece? Você vê os vídeos de Israel atacando, é o vídeo da câmera do avião, a câmera do drone, que segue a bomba até a explosão, e você vê a explosão porque tem uma câmera. E essa câmera transmite para a base até o momento da explosão. Ou seja, eu estou seguindo o tal do War Room, o quarto de guerra, né, o QG de guerra, com aquelas telas gigantes, é uma realidade. Só que hoje é uma realidade com milhões e milhões de telas. Só um porémzinho, você me perdoa. Alguém sabe onde fica Meguido, em Israel? Meguido fica... Conhece? Meguido fica a mais ou menos 1 hora e 40 minutos da fronteira com o Líbano. Alguém sabe o que aconteceu em Meguido há exatos 2 meses? Um terrorista libanês entrou do Líbano e penetrou em Israel. E ninguém encontrou ele. E ele chegou até Meguido. E se não fosse o alerta de um soldado, ele faria um atentado enorme, porque é o cruzamento mais populado da região, com estação de ônibus, com loja de falafel, com caminhão que passa. Como ele chegou do Líbano até Meguido? Então, isso também tem que contar para vocês. 8.200, portanto, já tem as suas filhotes, que estão sendo feitas específicas como as unidades de elite. Então, por exemplo, o chefe comandante-geral do Exército, ou seja, o Ramatkal, o chefe do Exército, ele tem uma unidade de elite de guerra. Ele comanda, sem intermediários. Essa unidade agora tem 8 soldados, 24 horas por dia, ou seja, em turnos, que é exatamente o que a 8.200 faz. Então, nós estamos ainda informados da 8.200, mas já temos um monte, uma plétora, uma enorme quantidade, porque, infelizmente, não há como fechar o olho em Israel, isso em relação a 8.200. E, para terminar, a cereja. Os ortodoxos estão se especializando e fazem parte de unidades de guerra cibernética hoje em Israel, numa quantidade incrível, é sensacional isso. É sensacional você ter ortodoxos trabalhando com a mais alta tecnologia. A mais alta tecnologia que é usada para a medicina, mas também para a guerra. Para a relação do governo, é um tema muito grande. O governo de Israel está, hoje,
numa situação muito séria, 28 sábados seguidos, manifestações contra a reforma judicial sugerida. A coisa complicou, eu vou entrar depois em mais detalhes, mas eu só quero dizer uma coisa. Quando você tem 300 mil habitantes, num sábado, se manifestando, à noite, em um país de 6 milhões, isso é muito. Número 2, todas as greves, manifestações que vocês conhecem, dos bancários aqui no Brasil, dos bancários, para falar menos, mas... o ar-condicionado. Quando você tem greve em Paris, por causa da violência contra o menino que foi assassinado, quando você tem greve em Hollywood agora, não tem greve em Hollywood agora? Todas as greves, manifestações e protestos têm uma causa. A única vez que há uma manifestação pela defesa de um país é em Israel, e ninguém se dá conta. Nós estamos falando de 28 sábados seguidos, independente se eles têm razão ou não, não é minha função julgar. Mas pessoas que vão à rua pelo meu país, não é Bolsonaro, Lula, não. Não é contra o Benjamin, não. É pelo meu país. Eu estou saindo às ruas porque alguma coisa está acontecendo no meu país. Sabe quantos israelenses moram em Portugal hoje? 16.300. Sabe quantos israelenses transferiram-se para a ilha de Chipre no último mês e meio? 53 famílias. Estatística. As pessoas não estão aguentando. O governo passou uma moção de razoabilidade. A razoabilidade, eles não querem que exista mais. Por que é razoabilidade? O Abraão decide que ele quer pintar de roxo fosforescente a Bnei Brit. Ele foi votado. Ele pode? Não. Claro que não. Não é razoável. Tem que ter um corpo independente. Alexandre de Moraes, como vocês... Exatamente. Mas a ideia é você ter um corpo judicial independente e diga, não, espera aí. Então, a brincadeira do roxo é mais séria. Existe uma cidade chamada Sderot. Sderot recebeu, só em 2022, 6.300 tiros de morteiro. Cidade israelense, no sul, Sderot. E a discussão era, vamos blindar as escolas? O presidente falou que não, é muito caro. Melhor, ao invés de gastar 6 milhões e 300 e 9.500 milhões de reais, sei lá, sabe o que a gente vai fazer? Vamos fazer espaços blindados a cada 250 metros, e assim as pessoas vão ter onde se locomover. Estranho, porque toda vez que tem ataque de Gaza contra as Sderot, o número de pessoas que são tratados por pânico, por feridas expostas, por idosos que não conseguem chegar a tempo, é enorme. Isso é razoável? Está aí, portanto, a necessidade de um tribunal. E essa votação foi feita 3 dias atrás, 64 a favor. Eles têm maioria. E essa maioria é a mesma maioria que baixou os impostos de todas as bebidas adocicadas em Israel. Compre mais, tenha diabetes. Mas é verdade. É verdade. E também dos instrumentos, como é que chama? Prato e garfo. Prato descartável, exatamente. Então, como você consegue fazer essas coisas não razoáveis se você não tem? Esse governo, ele pode cair a qualquer instante, mas, detalhe, para terminar, o senhor Benjamin Netanyahu ficou exatamente 26 horas internado e não nomeou um substituto. Alguém explica para mim? Porque eu não consigo. Próxima. É o que você queria, presidente? Está funcionando? Tá. É o que você queria. Obrigado. Meu nome é Juliana. Ricardo, ontem ou antes de ontem, eu vi na um Secker, uma pesquisa de quantas pessoas achavam que existia um perigo iminente de uma guerra civil em Israel. Então, assim, eu acho que para que tenha uma guerra civil, o exército teria que se voltar contra o governo, e eu acho que, até por uma questão social de Israel, né, a elite do exército acaba sendo uma elite mais de esquerda, menos Likud, etc. e tal. Só que eu acho, enfim, queria que você me dissesse se você acha que existe uma chance de guerra civil. Uma coisa que eu fiquei muito curiosa, se você quiser entrar nisso, é o que você falou sobre o Misrad HaPnim, que não todos os judeus
podem fazer LA. Fiquei muito curiosa. O que eu sei é que tem uma coisa para você fazer LA, e na época que eu fiz LA, tinha aquele negócio da Leon, né? Então, uma coisa era você fazer LA, outra coisa era estar no seu RG que você é judeu. E para isso tinha que ter aturbado os pais. Você falou disso ou você quis dizer sobre a LA? Eu vou explicar. Obrigado, boa pergunta. Em primeiro lugar, Israel é o único país do mundo que escreve no RG a religião. Não escreve mais, você tem razão. Eu falei que é o primeiro que aparece sendo. Não escreve mais. A tua ainda tem, a minha também. Então, não escreve mais, mas milhões de RGs dizem cristão, judeu, muçulmano. Isso é uma coisa muito, muito, muito lembrada pelos nossos inimigos. Só para terminar, então, essa questão do judaísmo, existem grandes problemas com a imigração soviética, mas não tem judeu. Então, não... os soviéticos antigos, os russos, muita gente entrou, eu não sei se vocês sabem, mas existem grupos nazistas em Israel. Nazistas, são russos que acreditam, e são, claro, são ilegais, são caçados, mas existem. Ao mesmo tempo, eu vou te contar uma história, porque eu não vou entrar muito nisso, porque a gente tem muitas perguntas, mas eu perdi um soldado. O soldado Mishka Yorebovich, judeu para todos, e ele morreu em batalha. E nós fomos ao enterro, e ele foi enterrado, e nós voltamos ao Líbano imediatamente. Ele foi enterrado em Holon, na cidade próxima a Israel, a Tel Aviv. No dia seguinte, a notícia de que, à noite, alguém tirou o caixão e colocou na porta do lado de fora do cemitério. Sabe por quê? Não era judeu. É o que dizem. Mas quem diz não tem poder de ação. Não deveria fazer isso. Porque eu vou mais longe. Asaf Reuveni, um grande jornalista israelense, ontem, numa campanha, decidiu que quer doar um rim. E ele falou que não quer doar para árabes, cristãos ou qualquer grupo que não seja judeu. Claro, um país democrático. Agora, você vai ser taxado de racista. O problema é que isso abre uma grande discussão. Porque eu não quero que o meu rim não respeite o Shabat. Por que você está rindo, Helena? É verdade. Exato, exato. Só que o mundo não vai segundo a Halakha. Você não quer chegar em Israel e ser tratada como Halakha. Ou seja, a Halakha é a interpretação das escritas sagradas colocadas no dia a dia. Então, basicamente, existe um grande elenco de razões porque não todo judeu é aceito em Israel. É um fato. Tá? A tua segunda pergunta era em relação à guerra civil. O conceito de guerra civil que você falou é o tradicional, romântico. Mas sabe o que é guerra civil? É você parar num farol, e o farol fica verde, e você, por acaso, ser uma pessoa cuidadosa ou lenta, e 488 carros buzinam para você, como se eles estivessem correndo para salvar a mãe. Isso é guerra civil, é um tipo de guerra civil. Hoje, Israel lida com violência interna. Hoje, os motoboys que eles não tinham em Israel e que se multiplicaram em sobremaneira de bicicleta, patinete e moto e do que for, além de atropelar idosos, todo dia tem atropelamento em Israel de veículos elétricos contra idosos, todo dia. Nós temos os entregadores que... como é que eu vou explicar para você? Eles param no farol, e se, por acaso, você de carro não der passagem para eles, eles descem, pegam o capacete e começam a golpear o teu carro. Perdão? Desculpa, não acho. Não acho. Eu fiquei sem gasolina 2 vezes, foram motoboys que me ajudaram. Né? E de moto. Eles empurraram a minha moto à noite. Enfim, não vou... Era de moto? Não, moto para carro também.
Claro, nós temos um problema aqui, mas aqui nós temos muito menos educação que lá. Lá você está falando de professores e de alunos que trabalham para entregar comida para sobreviver. Então, essa guerra civil está acontecendo. A guerra civil é quando você fala, eu não posso... Eu nunca vi na minha vida, toda vez que eu falo, por exemplo, ontem eu falei com o chefe de uma televisão a cabo de Israel, que vai transmitir os Jogos do Mundial Feminino na Austrália, e ele estava em Berlim, para uma reunião. Falei, e que tal Berlim? Maravilhosa. E como é que você está curtindo aí? Maravilhoso. E ele não queria cortar a conversa. E o israelense não fala muito no telefone. Não, não, desce comigo. Desce comigo? Eu estou aqui em São Paulo. Eu vou fumar um cigarro lá embaixo. E começou a me contar. E ele falou, mas de onde é o teu hebraico? Eu contei para ele, mas você não planeja ir para Israel, não, né? Falei, por quê? Acabou, ele falou. Acabou. Sinat Hinam. Alguém traduz para mim? Sinat Hinam? Sinat Hinam. Outra coisa. Ódio gratuito. Vocês entendem isso? Ódio gratuito entre irmãos. E não é Sinat Ahim, é Milchemet Ahim. É guerra de irmãos. Que está escrito na Bíblia. Ain tachatain, olho. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas o que está acontecendo é, quando você tem um capitão que pilota um F-16 de última geração, que diz, eu não vou me apresentar, e o cara do Hezbollah está vendo isso, e o cara de Jenin está vendo isso, e o cara do Hamas está vendo isso, e o cara que está também, sabe aonde? Em Nebi Siloé, dentro de Jerusalém, vê isso. Ele tem carteira RG que nem a minha, o carro com a minha placa, ele faz o que ele quer. E ele não tem futuro. Sabe por quê? Porque quando você vai para Israel, e todo mundo aqui vai para Israel, ou foi, e aí você senta no trem, e aí ali naquela cadeira tem uma senhora árabe, e ela é professora, ela é enfermeira, e ela é voluntária em 3 entidades. Você morre de medo dela se explodir. Há 5 dias atrás, o trem leve sobre trilhos em Jerusalém, uma mulher começou a se mostrar muito agitada, muçulmana, o segurança falou, por favor, a senhora não vai entrar no trem. Não, 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 ela falava hebraico perfeito, mas se via que ela era, a senhora não vai entrar no trem. Depois de 30 segundos de discussão, o que ela fez? Tirou uma faca. E se ele não fosse rápido, ele ia perder o bucho. Ou seja, é diário. E o árabe ele não tem mais esperança. E isso está gerando essa multiplicação. Próxima. Não sei se eu respondi, Juliana. Meu nome é Alberto Kremnitzer. Alberto? Kremnitzer. Não judeu. sou parente Mas você do é judeu. Mordecai. Ligeiramente. Você é judeu, dá para ver. Não sou judeu, sou carioca e vascaíno. Putz. Bom, número 1, a questão do árabe em Israel, você mencionou o número de assassinatos, tem aí um percentual razoável entre eles. Claro. Número 1. Mas a pergunta não é essa. Não, Peraí, vamos parar um minuto. Vamos nessa. Tá. É muito legal essa. Eu tenho outra. Eu sei. Alberto, Kremlin. respira. Respira, porque a tua pergunta é ótima. E essa é a importância da informação, Sheila. Essa é a informação. Tem a ver com o crime organizado. Vocês sabem quantas máfias tem em Israel? Juliana, quantas? Dá uma ideia. Dá uma ideia. Não. Georgiana. Árabe, são os 3 famílias que comandam. Russa. Argentina. Tem Argentina. Tem, hoje, uma drusa e pelo menos outras 3 que são flutuantes. Crime organizado explode carro às 13 horas no centro de Natânia, uma cidade 100% judaica praticamente. Agora, eles são o quê, Alberto? Israelenses árabes. Eles não estão na Cisjordânia, eles não estão em Gaza, eles estão em, Lod. Alguém conhece Lod? Alguém sabe que Lod é 1 quilômetro do aeroporto internacional de Israel? O único, Lod. Sabe como chamava Lod há 85 anos atrás?
Lida. Árabe, 100%. Hoje é Lod. Não quer dizer que não tinha judeus? O meu avô é Shalom Cohen, passaporte palestino. Então, para quem acha que Palestina existe, não existe. Palestina é um termo completamente diferente. Mas o árabe israelense é cidadão, vota, faz exército se quiser. Obviamente, vão rasgar ele em 18 e vão fazer ele em cima, abaixo, à direita, à esquerda, Israel uma vez, dele. E a polícia israelense tem que cuidar dele. E a polícia israelense não tem 123 assassinatos na sociedade israelense e judaica. Por que tem na árabe? Compara o número de estações policiais e o número de policiais que entram em Nazaré, em, sei lá, em Umm-el-Fahem. Então, o problema não é somente a guerra entre eles que acontece em Lod, em Ramle, em Tel Aviv, em Holon, em Yafo. Do lado de Tel Aviv, tem máfia. Todo mundo que conhece sabe que tem a máfia búlgara em Jaffa. A cidade, a segunda cidade mais antiga do mundo, depois de Jericó, 5.300 anos, é Jaffa. Tem máfia. Agora, por que tem polícia em Jaffa e não tem em Nazaré? Esse é o problema. Então, essa é a informação. Você perguntou se era analítico ou se era informativo, né? Não é analítico. Você decide. Eu te dou os fatos. E eu duvido e desafio alguém a falar que eu estou falando uma mentira. Então, é muito importante a tua pergunta, Alberto. Obrigado. Fala. Você mencionou a Indonésia. Senhor. Tá, legal. Vossa Excelência mencionou a Indonésia, Jenin e o problema com israelenses, o problema com judeus. Sim. Há mais de 50 anos, Israel tem um tratado de paz com o Egito e andam trocando figurinhas que talvez você não queira nem contar. Exatamente. No entanto, o povo egípcio tem dificuldade de conviver com os judeus, os israelenses que fazem turismo lá. Uhum. O antissemitismo nos Estados Unidos e na Europa cresce geometricamente. Uhum. O Catar, que investe em Gaza, o Catar, o Irã, a Turquia, a Arábia Saudita, investem bilhões nas universidades europeias e americanas. Correto. Eu já testemunhei algumas coisas por aqui também. Perfeito. O que eles estão fazendo certo e nós estamos fazendo errado, que o antissemitismo cresce. Perfeita pergunta. A melhor pergunta da noite. Simples. Nós continuamos pensando de modo antigo. Nós continuamos achando coisas que não são reais. E é muito difícil dizer para o presidente que ele estava errado, que vocês queriam ouvir mais informação. Porque nós temos que ser irmãos, temos que ser calmos, carinhosos um com o outro. Desculpa o exemplo, mas eu acho importante o que você falou. É extremamente importante que você entenda que você, Alberto, não sabe muita coisa, porque não te contam muita coisa. Porque te vendem uma ideia, só para terminar, um conceito que, infelizmente, por mais que você diga é verdade, e dizem para você não lavar a roupa suja fora. Eu fiz questão de trazer duas pessoas que trabalham com mídia. Eles não são dono de restaurante, trabalham com mídia. Esse senhor aqui é o chefe de comunicação de todo o automobilismo mais importante aqui do Brasil, a Stock Car. Ele lida com centenas de jornalistas, ele está aqui, não porque eu pedi, porque ele entende que tem que saber mais. O que você fez para isso ultimamente? Na Hebraica veio o general, chefe do exército israelense, há meses atrás. Não sei quem teve a oportunidade de estar lá. Das 3 armas, o comandante-geral, ele deixou o exército, 1 mês e meio veio para São Paulo. Sabe quanta gente veio? 130. 2 dias depois veio o Doron do Falda. Sabe quanta gente tinha? Não tinha espaço. Esse é o problema. Para terminar, a falta de vontade de entender que se você fala uma coisa ruim de Israel, não quer dizer que você está criticando, ao contrário. Então, nós estamos errando em quê? Na falta de interesse, na falta de entender que judaísmo não é sinagoga. É importantíssimo ir na sinagoga. Independente se você acredita menos, mais, médio, mas você tem que ter conhecimento. E aqui nesse país, nós somos o único país ocidental com mais de 5.000 judeus que não tem um site judaico livre.
Único. Não Único. Esse é o nosso erro. Só para terminar. Proteca. O erro lá é que estamos 75 anos vivos e continuando achando que nós vamos ser mais fortes. Somos muito fortes. E continuamos com medo. Esse é o erro. Nós temos que pensar diferente. Você discorde de mim. Aqui em São Paulo, e provavelmente em todo o mundo, é que os judeus não sabem o que está escrito, o que os sábios muçulmanos recomendam como tratar os judeus. Depende. Aí eu vou discordar de você. Nós tivemos na Suécia anteontem um caso gravíssimo, que muita gente sabe. Um Alcorão foi queimado em Estocolmo por um maluco que queria mostrar que tem liberdade de expressão. E ele queimou. Ele botou pedaços de bacon dentro. Só para concluir. Já te dou. Fala. Fala. Ele sabe o que está escrito no Corão. Calma, eu vou responder isso. Você me ouvir? Ele colocou pedaços de bacon dentro do Alcorão e ele queimou, protegido pela polícia sueca. E ele avisou que, junto com um amigo, eles iriam queimar uma Bíblia judaica, o Velho Testamento, diante da embaixada de Israel. É o mesmo caso, é o mesmo grupo, são 3 caras que se juntaram para mostrar que existe liberdade de expressão completa na Suécia, usando para eles mesmos. O Corão foi queimado há dias atrás, no Paquistão, no Afeganistão, reações horríveis. Agora, o mesmo grupo falou, agora é a vez do livro sagrado judaico. A pressão foi gigante. E esse muçulmano, Anan al-Arush, 39 anos, que é amigo do cara que fez, avisou que ia queimar. O tribunal, a corte de Estocolmo, permitiu que fosse queimado. O embaixador Ziv Ben-Alon, de Israel, falou que estava desesperado, porque isso é algo que pode mudar o contexto na Escandinávia, que geralmente é favorável a Israel, mas, por outro lado, está proibindo a cultura do kasher. Não vai se matar mais animais, segundo o ritual kasher na Escandinávia, saiba disso. Esse cara veio ontem e disse, os muçulmanos nos guiam ao respeito total aos judeus. Os judeus são nossos irmãos e deram fonte a Maomé. Ou seja, você tem quem fala, Al-Yahud Hanazir, os judeus são porcos. E aí veio o profeta e perguntou à pedra, você viu o judeu? Sim, ele está atrás da árvore. Isso está escrito no Corão. E também está escrito que os judeus são os primos maiores. Não, não. Isso é um grave problema, isso é extremamente ruim que não haja o estudo da cultura, exatamente. Boa pergunta, boa pergunta. Alô? Alô, alô? Posso falar? Fala, querida. Oi, meu nome é Viviane Ravetti. E Prazer. eu aqui estou escutando você falar esse tempo todo sobre todos esses conflitos, né? Só um então, minuto. Só um você descreveu uma série de situações de conflitos entre judeus e palestinos, o mundo lá fora que nos odeia. Então, eu fico aqui me perguntando assim, aonde que você está querendo chegar? Nenhum lugar. Por quê? Não, pelo seguinte, nós... Desde que Israel foi fundada, nós temos inimigos a toda a nossa volta. Os palestinos e os árabes israelenses nunca esconderam o rancor e o ódio aos judeus e aos israelenses. Que não é gratuito. Então, nós já tivemos governos de esquerda, nós já tivemos governos de direita, nunca houve paz, realmente. Antigamente, antes de 67, com as fronteiras anteriores a 67, nós não tínhamos paz. Então, agora, devolver os territórios para os árabes não garante que nós vamos ter paz. Exato. Devolvemos Gaza e o que tivemos em troca? Piora. Mísseis em grande quantidade, Líbano igual. Então, assim, qual seria a solução? Quer dizer, claro que ninguém sabe a solução de é uma pergunta de $1 milhão. Claro. Mas, assim, o que, na sua opinião, eu imagino que você percebe que talvez a solução de 2 estados seria uma maneira de evitar que haja no futuro um estado de apartheid. Tá bom. Mas
como fazer 2 estados com essa tamanha belicosidade Perfeito. deles em relação a nós. Será? E quem garante que isso vai ter que passe? Como é que você chama de novo? Oi? Teu nome? Viviane. Viviane, tá. Onde nós vamos chegar? Quer dizer, a gente Viviane. não vemos solução nesse caso. Tá bom, obrigado. Pergunta, hein? Não, tranquilo, mas é importante. Eu me ofendo, pessoalmente, e como israelense sou bem objetivo e olho nos teus olhos, você falar onde eu quero chegar, não quero chegar a lugar nenhum. Ao contrário. Eu me sacrifico noites, e todo mundo que está no grupo sabe, noites, sem dormir, quando tem macabíada e quando tem ataque terrorista. A Nathalie, que está aqui, faz um trabalho genial. Ela ajuda pessoas de coração. Ela tem onde chegar, ela quer ajudar. Se você tem remédios, se você tem uma família que não tem nada, está ali. E ajuda de verdade. Não só ajuda, como virou uma instituição individual, sozinha. Pessoas saíram da fome, porque ela quer chegar a algum lugar. Ela tem um objetivo. Ela é uma pessoa que tem fé, é uma pessoa que sabe onde está, é a mais religiosa nesse lugar e está aqui com a gente. Esse é o nosso arco-íris maravilhoso. Mas eu não quero chegar a lugar nenhum, eu quero chegar, sabe aonde? Eu quero que você saia daqui melhor do que você chegou. Eu quero que você saia daqui com mais informação e que você procure mais. Eu quero que você saia daqui capacitada para responder alguma coisa, ou pelo menos não passar a tua vida sem saber muitas coisas. E isso significa não dormir. Mas não é uma coitadice, é simplesmente um vácuo que eu reparei que as pessoas vivem. Porque, Viviane, você mora no Brasil, né? Você gosta de morar aqui? Mais ou menos, né? Se tiver ruim, para onde você vai? Ok, onde você poderia ir? Não, eu não quero nada, de novo, eu não quero nada. Eu estou te fazendo uma pergunta objetiva, simples. Qual é? Não, eu não imagino nada, eu te fiz uma pergunta. Não, você está equivocada. Aonde você gostaria de ir? Sonho. Austrália, ótimo. Você pode... Hã? Você é Mônaco. Você gostaria de ir para a Austrália e você pode ir para a Austrália? Ouçam bem. Ouçam bem. Você pode ir para a Austrália? Não. Você tem que parar de adivinhar o que eu vou falar, porque não vai rolar. Não vai rolar. Então, acho que você deveria só me... Se você perguntou, eu te ouvi. Não, não é uma conversa. Em tese, eu posso ir para a Austrália, sim. Ótimo, você não pode ir para a Austrália. Não, você não pode. Você não pode ir para a Austrália. Porque você não tem visa. Como? Perdão? Não, você tem que pedir visto. Você não pode entrar. Você não pode pegar o avião e morar lá. Tudo bem, mas qual é o seu... Não é tudo bem. Não, não mas é tudo bem. Qual é é o seu... fato. Eu não entendi a analogia aqui. Não tem analogia. Eu quero te explicar uma coisa para você ouvir. Você pode ir para a Austrália, você quer ir para a Austrália. Ótimo. Você não pode ir para a Austrália, você precisa pedir um visto. Você quer Mônaco. Você não pode morar em Mônaco, você precisa de um visto. E para Israel você não precisa de visto. Você acabou de dizer que não é todo judeu que é aceito lá? 99% entram, mas a ideia de que o mito de que todos entram não é verdade. Bom, mas tudo bem. E aí, E aí que não é nu. Você tem a possibilidade, você que mora no Brasil, você que está não muito feliz, você pode ir para Israel quando você quiser. O Ricardo Braga não pode. Sabe por quê? Ele não é judeu. Então, calma. Tá bom, mas o muçulmano pode ir para qualquer país muçulmano. E eu, como judia, talvez não possa entrar na Arábia Saudita ou no Irã, não sei. Mas eu não estou falando de... Tá bom, mas onde você quer chegar com essa... Fica comigo, fica comigo. Então, continua. Tá? Eu te amo, não tem problema. Desculpa. Eu te amo. Você é a pessoa mais sorridente nessa sala. Você tem um privilégio. Sim. Que o Ricardo Braga não tem. Bom, Nunca casa com uma judia, Ricardo. Mas você já caiu. Eu acho que o ponto aqui é que a situação é um imbróglio mesmo. Não é um imbróglio, se eu conseguir terminar. Você tem um privilégio que uma pessoa que está do seu lado, brasileira como você, não tem. E você parece não estar entendendo que isso é algo vital. Vital, que se você estiver correndo perigo, você e o Rodolfo Siqueira correndo perigo, você pode ir para Israel, ele não. E o muçulmano,
já que você quer falar de muçulmano, que eu vou te contentar, que está aqui. Não. O muçulmano que está no Irã. Não. Ele está na Arábia... ele está no pior país, no Iêmen. Guerra civil. Ele quer ir para a Indonésia. Falando de Indonésia, ele não pode. E o Ricardo, que é cristão, ferrenho, ele não pode ir para o Vaticano, se fosse um país católico. Ele não pode ir para a Itália. Só você pode fazer isso. Então, você e eu e ele, nós estamos com uma situação de ouro. Porque nós podemos ficar aqui e pedir que se me respeita. Eu sou judeu, eu quero liberdade. Você não entra na minha casa. Eu sou brasileiro. Não, mas eu sou judeu, mas eu sou brasileiro. Nós temos essa vantagem. A gente é morto por isso também. A AME, em Buenos Aires, é a prova disso. Bombardeiam um lugar e matam mais argentino que judeu. Mas matam. Né? E o chefe da segurança hebraica deixa hebraica porque ele acha que não está muito séria a coisa, e agora é chefe do Iguatemi. Ou seja, o teu privilégio de você ficar aqui significa que nós podemos ter uma condição de estar onde nos interessa e ainda, lá em Israel, opinar sobre o que acontece. Ou seja, se a gente quer opinar sobre... E aí eu acho que é a resposta final. Se a gente quer opinar sobre o que acontece, a gente tem que saber. E existem modos de saber, porque tanto eu como você não gostamos quando a Bandeirantes fala que os israelenses mataram 5 pessoas ou o suposto terrorista. Pô, o cara matou, ele não é suposto terrorista. Né? A gente não gosta disso. E a gente não gosta que falem mal da gente. Então, a única coisa que eu acho importante você entender é que, no momento que você tem esse privilégio, no momento que você pode fazer isso, e você ainda pede a tua liberdade aqui, ou na Itália, ou na Argentina, ou no Japão, e que o Chabad possa abrir centenas de filiais no mundo afora e não ser maltratado, mesmo tendo as vestimentas judaicas na Índia. Hoje nós tivemos uma situação incrível de 150 israelenses que estão incomunicáveis no norte da Índia por causa das chuvas monções. Caíram internet, antenas. Sabe quem ajudou o consulado de Israel? O Chabad. Sabe quem permitiu que o Chabad entrasse na Índia? O governo da Índia. Então, esse bololô que eu te fiz é só para te explicar de que, lá em Israel, nós temos que entender que existe um povo. E esse povo, que não é o judeu, ele não vai desaparecer. Ele está crescendo, independente de eu ser esquerda, direita, Lula ou Bolsonaro, eu tenho que entender que, para ter uma noção do que está acontecendo, A, eu tenho que me informar, e B, eu tenho que respeitar. E hoje não se respeita o que está acontecendo... Só para terminar. Não se respeita o que está acontecendo porque você não sabe que, no mês de maio, morreram 16 crianças palestinas com um tiro na cabeça ou no peito. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, que nós temos que respeitar os palestinos, e, obviamente, os palestinos têm que nos respeitar. Por quê? Porque você não está falando que nós temos que ter uma reciprocidade? Não. Ah, não? Não. Quer dizer, o palestino não tem reciprocidade. O palestino não consegue comprar um celular sem que você permita que o celular entre pela fronteira. Mas peraí. Em primeiro lugar, existem árabes israelenses... Não é? Exato. Existem árabes israelenses que moram em Israel. Exato. Lógico que eles têm todo o direito de cidadãos. Eles votam, eles têm deputados no Knesset. E são cidadãos de segunda categoria? Não sei, mas se existe isso, se existe algum preconceito pessoal lá, são outros 500, mas, pela lei, eles têm todos os direitos que o cidadão israelense tem. Agora, os palestinos, a gente sabe, e a própria Golda Meir falava que vai haver paz quando eles amarem mais os seus filhos do que odeiam os nossos. Perfeito. Então, não adianta falar para a gente assim, não, eles são coitadinhos, os israelenses, os judeus não estão dando direito a eles de terem autonomia. Mas eles... Eu falei isso? Não, você acabou de dizer que eles não podem comprar um celular. Você não interpreta o que eu digo. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, que não é pelo fato de... Não é Israel que criou essa situação. Ah, não? Não. Tá bom. Eu acho que lá, em primeiro lugar, eles teriam que tirar
dos estatutos deles, que eles querem destruir Israel. Entendo. Eles teriam que parar de ensinar os Entendo. filhos nas escolas a odiarem os israelenses. Entendo. Então, é uma reciprocidade. Entendo. Quando houver daquela outra parte Perfeito. alguma vontade de, realmente, de verdade, de ter Entendo. paz, desse lado também vai Tá, existir. infelizmente, você está falando da sua opinião, não há fato algum aí. Eles têm, sim, a desejo de matar a gente, mas você está opinando. Eu não estou opinando, estou dizendo claramente de que existe uma população palestina não israelense, uma população palestina árabe israelense. Ambos não têm a mesma condição de vida que você. Eles podem ter casas enormes, em Gaza há bairros riquíssimos, para quem não sabe, com piscinas e Mercedes, mas para que todo um árabe consiga entrar no aeroporto de Israel para fazer uma viagem para Paris e você estiver no mesmo avião, na mesma fila, você vai passar 20 minutos na segurança, ele vai passar 2 horas e meia. Isso é padrão. Então, eles não são iguais. E legal, eles aceitam isso. Lembra que a gente falou que o árabe marcou o gol para Israel e que ele não tem uma bandeira para cantar, ele não tem um hino para cantar? Isso é uma situação muito séria. E o teu país, que você falou de reciprocidade, votou há cerca de 2 anos uma lei chamada Lei da Nacionalidade, aonde o hino nacional oficial de Israel é a Tikva. E também a bandeira oficial de Israel é aquela que a gente conhece, e o povo oficial de Israel é o judeu, com todos os direitos aos outros povos. Isso é uma lei racista, que foi votada, foi desvotada, porque causou grande problema. Sabe com quem? Com os drusos, que tem um cemitério de mais de 750 pessoas que morreram nas batalhas de Israel. E o policial Atar Elafar, hoje, que falou com... Lembra que história do rim que eu contei? Ele está precisando de um rim, ele é policial de Israel. Ele já defendeu 3 atentados em Tel Aviv. Ele precisa de um rim. Ele não conseguiu o rim. Então, eu estou te passando Você está fatos. me falando casos isolados, quando a gente sabe que tem israelenses que dão órgãos para palestinos, Perfeito. para árabes, e os hospitais israelenses operam. Exatamente. Lá E os médicos árabes vão para Bnei Barak, onde a eles não podem trabalhar. prioridade nos hospitais é o Perfeito. estado de gravidade. Não importa se o paciente é árabe, judeu, muçulmano ou cristão. É o estado... Isso que fala mais alto. Vai num hospital na Palestina, ou vai num hospital no Irã, e pergunta se tiver um judeu e um muçulmano na fila, quem vai ser atendido primeiro? Acho que o judeu nem é atendido sequer. Entendi. Então, você está colocando os árabes isolados, de uma maneira... Assim, você está colocando eles como muito coitadinhos. Não, você está interpretando isso. Eu estou te mostrando a realidade. Decide o que você quer. Eu não falei mal de ninguém aqui. Abraham, por favor, prosseguimento com a próxima pergunta, Abraham. Ricardo, aqui. Pois não, Bom, obrigado pelas várias colocações. E, bom, meu nome é Abrão, só para registrar aqui. Israel, em 47, vamos voltar e fazer um pouco de referências. Em 47, quando se voltou à partilha da Palestina, os árabes se posicionaram contra desde o princípio. Depois teve a famosa reunião e deu não, 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 onde não queriam aceitar os judeus lá, não queriam aceitar o Estado de Israel e não aceitavam a partilha. Tivemos, se você ler um pouco de literatura, algumas reportagens, a posição da Arábia Saudita esclarecendo religiosamente por que não poderia aceitar a presença de Israel, dos judeus com o Estado independente naquela região. Ok. Passaram 75 anos. Israel foi formado por uma mistura de culturas que vieram de todos os espaços do planeta. Tanto grande maioria judeus ou não. Mas a questão é o seguinte, o problema é que você falou que eles nos odeiam. Se você tiver paciência, você vai ouvir, não? Então tenha. Então tenha. Então tenha. Quando você falou de que eles nos odeiam, a pergunta que faz é a seguinte, ok, por que nos odeiam?
Nos odeiam por uma questão religiosa, Perfeito. uma questão política, uma questão Perfeito. social. Por quê? Perfeito. Eu fiz 7 anos de carreira militar. E eu participei de atividades sérias e estou aqui. Eu conheço Gaza, você não conhece. Você conhece a Bnei Brit, eu não conheço. Eu fui salvo por palestinos e matei palestinos. Numa cidade chamada Cafraia, no sul do Líbano, nós ficamos durante 18 horas numa emboscada. Você deita no chão, você faz um círculo com as armas para fora, você toca o pé no outro, então todo mundo tem um pé no outro, são geralmente de 12 a 15 soldados, com o chefe, e você vai entender por que eu estou te falando isso. O meu chefe era druso, o meu capitão, eu era sargento, ele era druso, a gente estava numa montanha, e nessa montanha a gente ficou 18 horas, tivemos um encontro. Quando tem um encontro, a roda se abre, os pés em cima do outro é porque, de vez em quando, alguns cochilam. Então, você sabe que você pode cochilar, e aí, quando vem alguém, o pé toca. Quando alguém com óculos de visão noturna vê alguma coisa, a roda se abre, se estende a uma reta, 2 ficam para trás, 2 ficam para o lado, e a massa de fogo fica para a direção de quem está chegando. Depois do nosso encontro, você levanta, existe uma ordem no exército israel que é disparar, no sentido não só de arma, mas o soldado israelense ele ataca. Ele não fica, você atira e vai, atira e vai. E nós fizemos isso, matamos 3 palestinos, tinham bombas, tinham granadas, e o que você faz é que você passa os corpos, certifica que eles estão mortos, anda mais 30 metros e mais uma vez é emboscada para chegar o dia. Até aqui tudo bem? Quando chegou o dia, 5h30, começamos a nos arrumar, achando que está tudo bem. E quando a gente levantou, andamos cerca de 150 metros e fomos surpreendidos por uma célula palestina. Éramos 14. Hoje estão vivos 8. 6 morreram. Nós fugimos. Nós fugimos porque eles eram em maioridade. Nós descemos. Eu lembro que eu rolei a montanha. Eu levava o rádio. Eu fraturei clavícula e nós chegamos lá embaixo, quem estava vivo, quem estava ferido, e nós entramos nessa vila. Esse vilarejo era cristão, Cafraia, e nos salvaram. Eles esconderam a gente, exatamente como no Holocausto. Eu lembro que eu fiquei no forno de uma doceria, com mais um, e nós perdemos contato com os outros, porque tinha que estar em silêncio. Depois de 10 horas, cada um se virou, e é o que aconteceu. Então, quando você tem opinião, e isso serve para todas as perguntas que foram feitas aqui, é legítimo. Agora, toda opinião ela tem que ser baseada cada vez mais em evolução de informação, porque o que eu sei hoje, amanhã pode não estar... Lembra da guerra cibernética? Então, mudem as suas opiniões sem vergonha alguma. A tua pergunta de por que nos odeiam, ela pode ser dividida em 3 categorias. O ódio religioso, que é uma coisa que se origina da fé cristã, que todo mundo sabe, não vamos entrar nisso. Os judeus são o povo escolhido, segundo a igreja, fisicamente. E os cristãos são os escolhidos animicamente, espiritualmente. E aí vem aqueles que querem nos converter, que dizem que só haverá a vinda do Messias quando a parte física se unirá com a parte... Então, isso é uma vertente antissemita, que é aquela que diz que os judeus matam crianças e pegam sangue para fazer o pão ázimo da Páscoa. Você tem a cultural, que é pogrom, nazismo, a ideia de que nós somos o bode expiatório e outras coisas mais... emprestar dinheiro na Idade Média e toda essa história que é a parte cultural e política. E você tem a novidade, que é o Estado de Israel. De 1948, como você muito bem disse, o povo árabe
95% era contra a criação do Estado de Israel. Mas por quê? Porque ninguém sabia o que fazer com aquele povo que estava lá. Não os judeus, os árabes. E como todo mundo sabe que eles têm várias origens, tem alguns de 5 gerações, 6 gerações, mas a maioria vem de várias origens, de 48 a 67, Israel gozou de um aplauso mundial sine qua non. Todo mundo gostava de Israel, era o underdog, era o coitado. Israel era a maravilha. Israel era aquele país que floresceu o deserto, Israel lutava contra 12 países circundados de inimigos, e aí veio de 67 a 73, e nesse ponto eu quero parar. De 67, Guerra dos 6 Dias, onde Israel arrasa os exércitos inimigos. Até 73, Israel viveu uma época de arrogância e prepotência enorme nas suas decisões. Enorme. Veio a guerra do Yom Kippur, e, para quem não sabe, esse foi um dos maiores erros dos governos israelenses. Ou seja, a Golda Meir, o Moshe Dayan, não acreditaram no Mossad e no Serviço de Inteligência Externa que iria acontecer o que ia acontecer. Perdão? A inteligência falhou. O governo falhou. A inteligência teve uma parte que avisou, mas não é isso que eu quero falar. Para chegar no ponto do ódio, Israel chegou, no 5º dia, a ter uma reunião de urgência onde o Estado de Israel estava em perigo de não existir mais. A reviravolta foi porque chegaram armas muito potentes e muita coragem, mas o mito de que nós fizemos não é 100%. Enfim, ganhamos, entre aspas, a guerra, Israel entendeu que ela é volátil. E aí veio o período onde Israel se perde e começa a não entender de onde vem o problema. Enquanto isso, os palestinos começam a mostrar que eles não fazem parte do jogo, e eles são coitados através de Yasser Arafat. E esse é o terceiro antissemitismo, o antissemitismo pós-Israel das guerras principais, aonde o mundo começa a ler jornal, ver televisão e ver que Israel não é tão coitada. E esse é o novo antissemitismo, o antissemitismo do conhecimento e da falta de conhecimento. Ou seja, uma pessoa que acha que os palestinos são só terroristas, ela não sabe o que está falando. Como também os palestinos não são anjinhos. Eu matei palestino, então não pode falar isso. Então, o antissemitismo terceiro é o que acontece hoje. É a mistura dos dois primeiros que estão no ar, a falta de conhecimento dos judeus para se defenderem com conceitos sérios e não vitimistas, e, finalmente, essa parte política. Gente, o ódio, ele não está em discussão. Eu estou falando de não gostar. Hoje, o Benjamin Netanyahu não é bem-vindo em nenhum país ocidental, praticamente. Ele não viaja mais. E isso demonstra o quê? Né? O Biden falando, espera aí, resolve essa coisa aí na sua casa, porque senão eu não te recebo. Então, o ódio, ele não é a palavra certa. Existe uma antipatia por Israel daqueles que poucos sabem. Porque, como eu falei, quando eu estava com o general aqui, aquela história que eu falei que veio pouca gente, tinha 5 oficiais do Copom e da Polícia Militar. E o único que mencionou eles não foi o presidente de Hebraica, não foi o presidente da Bnei Brit, não foi o presidente de não sei de quê, não foi o André Leist, não foi ninguém. Foi o Ricardo Setion que falou, eu quero agradecer a presença do coronel, da sargento, do tenente, porque vocês estando aqui, vocês conhecem mais a gente, vocês fazem parte da nossa vida, a gente agradece de coração a presença e a abertura de mente. Isso é lutar contra a ignorância. Então, o que você chama de ódio, eu chamo de ignorância, porque o ódio na veia, esse não dá para lutar contra. Aquele menino de 5 anos, que está num filme palestino, eu aconselho vocês verem Jenin e Tears of Gaza, né? Tears of Gaza, menino de 8 anos, 5 anos, falando, Mafish Hayai, não tem mais vida. Então, ele não é um coitadinho, ele é um mega inimigo meu. Só que eu não posso continuar a olhar para ele como um mega inimigo, eu tenho que mudar essa equação, que é o que a gente conversou, inclusive, pessoalmente, de mudar a equação da cultura judaica. Porque, se você... Aonde eu vou ver a Sheila, que é minha amiga há 10 anos? Se não tiver em Porto da Brita, eu não vejo mais ela. Eu começo a namorar uma goi, e assim vai. E aí, Bnei Brit não tem mais líderes. Então,
O ódio dos outros, a gente não tem que se preocupar. Nós temos que se preocupar em saber, conhecer, rebater quando necessário, mas nos fortalecermos, porque Israel está fraca. Moralmente, Israel está fraca. E não sou eu dizendo isso. Então, não compreender que 75 anos fizemos equação A mais B mais C mais D, sobrevivemos, é verdade. Mas, e aí? E aí que eu vou falar uma última frase. O ódio dos outros não me importa. É a falta de conhecimento do outro que eu tenho que lutar. Porque ouvir um ex-primeiro-ministro falar que o sonho sionista está acabando é uma faca no meu coração. E do coração de todos aqueles soldados que morreram em Israel. E hoje, o presidente de Israel está embarcando para Washington para encontrar o Biden, e ele está levando com ele a Leah Goldin, que é mãe do Adar Goldin, um soldado que está em poder dos palestinos há 9 anos, e não conseguem trazer o corpo dele. Então, o ódio eu não vou mudar nunca. O que eu posso é mudar as crianças. O que eu posso é evitar que o governo de Israel deixe que, no dia da independência de Israel, venham ativistas palestinos para Israel para uma cerimônia de independência entre palestinos e judeus. O que eles fizeram? Não pode entrar. Então, isso perpetua a ignorância e deixa o ódio num solo muito fértil. Porque outra análise qualquer, você não vai encontrar solução. A nossa equação é mudar a postura diante daquele que não me conhece, antes que ele vire o meu odiador. Respondi? Agradeço a todos vocês. Nós estamos... Um momento só. Depois da palestra, o Ricardo ainda vai ficar um pouco mais com a gente. Ele vai responder presencialmente a cada um de vocês as perguntas. Eu vou pedir para vocês que a gente faça esse encerramento. O Ricardo vai ficar socialmente aqui conosco. Cada um faz sua pergunta presencialmente. Aqueles que quiserem enviar perguntas, podemos fazer que vocês enviem no nosso WhatsApp. Todas serão respondidas antes da viagem do Ricardo. É um pedido meu, por favor. Espero que vocês tenham perguntas comedidas. Agradeço muito ao Ricardo. Quero convidar todos vocês a um pequeno café com a gente. Pelo tempo, pela experiência, pelo calor humano, pelo acolhimento e pela felicidade de estarmos com você. Obrigado.